nossa saudação a você que participa deste culto em tantos lugares. Recebi uma carta essa semana de Toronto, no Canadá, falando do privilégio de poderem assistir ao culto de lá, e assim de tantos lugares, de Paris, de Roma, de Pedrinhas. Onde esta mensagem chegar, que a graça do Senhor te alcance nesta manhã, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 18. A parábola da ovelha perdida. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Uma das coisas que a gente aprende no seminário, estudando teologia, que são as ferramentas com as quais a gente vai abrindo os textos bíblicos, que é o que é chamado de hermenêutica, que é a arte de interpretar. A gente aprende que cada texto está ligado a um contexto. Seja um contexto imediato, ligado àquele texto ali, seja um contexto remoto, de algum fato, alguma história, alguma ligação com a outra passagem bíblica. Mas nenhum texto pode ser interpretado isoladamente. Vou dar só um exemplo bem pequeno nessa introdução, falando sobre questão de interpretação, para você ter uma ideia. Se você pegar isoladamente aquele texto que diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, você pode ter a impressão ou a ideia de que ele está falando em número de crentes reunidos para culto. Se houver 2 ou 3 reunidos cultuando, Deus está ali no meio deles. É como geralmente as pessoas tomam esse texto. Isso também pode ser verdade. Até porque Deus está presente até onde você estiver sozinho. Quanto mais 2 ou 3, quanto mais uma multidão. Então não é sobre isso que o texto está falando, de 2 ou 3. Aí você vai para o contexto remoto, que fala sobre a questão das testemunhas. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá a verdade.
Aí você vai lá no contexto imediato e vê que está falando exatamente desse julgamento. É um exemplo que eu estou dando. Esse texto que acabei de ler, das 99 ovelhas que ficam guardadas, protegidas, e uma que se extravia e o pastor vai buscar, ela tem um contexto imediato. Jesus está falando, desde muito atrás, sobre o menor e o maior no reino dos céus. Preste atenção, porque eu vou ler esses textos agora, depois que fiz essa introdução. Olhe para o texto aí. Mateus 18, do verso 1 em diante. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos, 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Aí é o texto que eu li. Veja que é uma sequência do que ele vem falando sobre o maior e o menor no reino dos céus. E então ele começa falando algo muito curioso, já nessa introdução dessa porção. Olha o que é que ele diz no verso 10, parte B. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Havia entre os judeus, e na igreja primitiva, primeiro século, a forte ideia, a firme convicção de que cada pessoa era acompanhada por um anjo da guarda, que foi uma doutrina que se desgastou ao longo dos séculos e praticamente não se fala mais sobre isso, especialmente no meio evangélico. A Igreja Católica, durante muitos séculos, enfatizou muito isso. Hoje, apenas crê, mas não se fala no assunto. Mas a crença é baseada, primeiro, nessa palavra de Jesus. E depois, no entendimento que a própria igreja cristã primitiva tinha, de que Deus reservava anjos específicos para cuidarem de nações, como a gente encontra lá em Daniel, capítulo 10, alguns salmos que falam sobre isso, e também passagens como Atos capítulo 12, que é uma referência muito forte ao que a igreja entendia,
É uma passagem que fala que quando Pedro foi liberto da prisão, e foi correndo lá para a casa de João Marcos. E ficou batendo na porta, pedindo para entrar. E a criada foi atender, e viu que era Pedro, e voltou atônita, porque eles estavam orando pedindo a libertação de Pedro, mas não acreditavam que Pedro pudesse ser liberto. E quando Pedro então aparece batendo na porta, a criada volta e diz: olha, quem está ali é Pedro. Eles achavam que não podia não ser Pedro, mas podia ser o anjo dele. Diz lá no texto claramente, podia ser o anjo dele. E a aparição de anjos no Novo Testamento era uma coisa muito comum, em forma humana, ao ponto de as várias aparições de anjos às pessoas não causarem estranheza. O anjo apareceu a José, mas não diz que ele correu ou que ele ficou atônito. Ele interagiu com o anjo naturalmente. Apareceu a Maria, e assim em vários momentos. Apareceu aos apóstolos em vários momentos, e não há referência alguma a essa estranheza e a esse susto, nada disso. Era uma ocorrência natural, a aparição de anjos. Então isso fortaleceu ainda mais a crença de um anjo, ou de anjos que guardam os santos. E para finalizar, tem a ideia de Hebreus capítulo 1, que fala do ministério dos anjos. E está dito ali no capítulo 1 de Hebreus, da carta aos Hebreus, que os anjos são ministros, designados para cuidar dos santos. Eles estão a serviço de Deus, em favor dos santos. Então isso ficou muito forte na igreja primitiva. Eles criam fortemente nisso, e baseados nessa palavra de Jesus, falando sobre os pequeninos, que não é literalmente uma criança, que é o que eu vou falar agora em seguida. Mas ele diz que, porque os seus anjos, os anjos deles, nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. A palavra pequeninos aqui, se tratando de uma parábola, e Jesus toma uma criança para ilustrar uma realidade. A salvação não é só das crianças, ou para as crianças. Os pequeninos a que Jesus se refere aqui são os novos crentes, ou ainda o crente que nutre e mantém viva a sua fé simples. É aquela pessoa que, assim como uma criança, que acredita no que o seu pai fala, no que a sua mãe fala, com tanta singeleza, com tanta pureza. Esse tipo de crente são aqueles que são guardados aos seus anjos, dar a ordem a teu respeito para que te guardem, são a palavra dirigida a Jesus. Mas sabemos que esse é o ministério dos anjos para com os santos. Esses são os pequeninos. Esses são os crentes. Esses são aqueles para quem a alma do Senhor se inclina. Esses são aqueles que vão se alegrar no dia da redenção. São aqueles que no emaranhado de crendices, de filosofias, de doutrinas, de teologias, de entendimentos humanos, de regras constitucionais, de tantas coisas humanas, conseguem ouvir a voz do Cordeiro e acreditar daquele jeito, com o coração puro, como uma criança. São aqueles que, no aprofundar da noite, noite adentro,
antes que se aproxime o raiar do dia, que sabemos que é uma figura do rastro de apostasia que chegará, preparando a igreja para o arrebatamento. Uma sombra que cada vez será mais densa, trazendo incredulidade, dureza de coração, afastamento dos homens da presença de Deus, mesmo em meio a tanta religiosidade, que será a onda do momento quando Jesus vier. Mesmo assim, esses pequeninos são aqueles que não se deixarão levar pela onda do momento. São aqueles que vão continuar crendo na Bíblia Sagrada, nas palavras de Jesus, do jeito que a Bíblia fala. São aqueles que não se impressionam com as argumentações frívolas, pecaminosas, incrédulas, de homens que têm a mente pervertida, em nome da fé. Eles continuam crendo daquela forma que uma criança crê. São os pequeninos. São aqueles a respeito de quem Jesus disse: qualquer um que fizer tropeçar a um desses pequeninos, não está falando de criança, melhor lhes fora nunca ter nascido, diz o evangelista Lucas. Está falando dos crentes simples, que honram essa palavra que os caracteriza. Crentes, aqueles que creem, que continuam crendo, que continuam apaixonados, que continuam ridicularizados pelo mundo, que continuam à margem dos pensadores desse século, que continuam como aqueles da mente retrógrada, que acreditam em coisas absurdas, e são aqueles a respeito dos quais diz a Escritura Sagrada. Jesus disse para Tomé: Tomé, porque você viu, creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. A respeito dos quais diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos e disse: quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Escreveu a outras igrejas também, falando coisas semelhantes. E ele disse que a pregação dele não se apoiava em sabedoria humana, nem palavra de persuasão, porque a fé não vem através de argumentação humana, poder de argumentação humana. A cruz de Cristo é revelada pelo Espírito Santo aos simples, àqueles que, como uma criança, recebem aquele alimento sem questionar, apenas sabendo que Deus está falando. Estes são os pequeninos desta parábola. São aqueles de quem Jesus falou, que escondeu dos entendidos e sábios e revelou aos pequeninos. Essa semana eu passei alguns dias com os meus sobrinhos, 3 anos e 6 anos. 3 anos e 6 anos. E foi um tempo muito gostoso. A gente brincou muito, conversou muito. E a gente vendo assim de perto a ingenuidade, a pureza, a credulidade da criança. E tudo que fala, eles olham para a gente e aceita e acredita, diferentemente de uns e outros, que o tempo vai passando e não tem argumento algum que convença. Esses de coração simples são aqueles que irão subir nas nuvens para se encontrar com o Cordeiro. Fora ficarão aqueles que desprezaram as boas novas. Porque eu vos afirmo que os seus anjos veem incessantemente a face do meu Deus, do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido.
Segundo lugar, a segunda parte que quero comentar com vocês. Verso 12. Que vos parece se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos afirmo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Acabei o texto, vou falar duas coisas. A primeira delas, as 100 ovelhas. Quem comenta essas parábolas também é o evangelista Lucas. E ele emenda 3 parábolas nessa, que dá a entender que Jesus contou, na verdade, nesse contexto, as 3. Mateus apenas quis registrar esta, porque esta resume o ensinamento das outras 2. Quais são as outras 2? Jesus contou na mesma balada, a da ovelha perdida. A dracma perdida é a mesma história. E o filho pródigo, a mesma história. O filho mais velho dentro de casa, protegido, um outro que sai e depois é resgatado. A alegria do pai que encontra o filho, a alegria da mulher que encontra a moeda perdida, a alegria do homem que encontra a ovelha perdida. É a mesma história, contada por Jesus em 3 exemplos. E Mateus registra apenas essa. Essas 100 ovelhas, uma se extravia e ele vai buscar a que estava perdida. Eu quero destacar aqui que a que estava perdida era a 100ª ovelha. Não era a 101ª. Não era uma ovelha extra. Não foi uma exceção que foi aberta. Não foi algo a mais. Foi a 100ª, porque o texto diz que certo homem que tinha 100 ovelhas. Ele tinha 100 ovelhas. E foi buscar a ovelha que lhe pertencia e que estava faltando, que estava fora, que se desgarrou. Era dele. Fazia parte do rebanho, fazia parte daquela história, daquela família, daquela estrutura, daquele convívio. Havia sido comprada, era dele. Não era de fora, não era de um outro proprietário, era dele. O apóstolo Pedro diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E é por essa razão que eu entendo as palavras de Jesus, João capítulo 17. A oração sacerdotal de Cristo. Pai, das que me deste, nenhuma se perdeu. A não ser Judas. Para que se cumprisse a Escritura. Estava determinado, estava escrito. Não era uma das 100 ovelhas. Jesus escreveu e João registrou no capítulo 10. Alguns que objetaram, censuraram, confrontaram, questionaram Jesus dizendo: se você é mesmo o Cristo, por que não diz abertamente e de uma vez, claramente? E Jesus disse para eles: isso eu já tenho dito claramente, de várias maneiras, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente, disse o Senhor. As 100 ovelhas.
As 100 ovelhas é uma representação do número dos eleitos. De todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e todo o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. São as 100 ovelhas. É o número dos salvos que João viu lá no Apocalipse. O sangue de Jesus não foi derramado para se perder uma única gota. Ele é suficiente e eficiente para salvar todos aqueles que o Pai designou. As 100 ovelhas. Eu sou uma dessas. Você é uma dessas. Finalmente, e para corroborar com isso, quando ele diz aqui no verso 14, assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Essa não é uma palavra que possa justificar o universalismo, a salvação de todas as gentes, de todos os povos, porque a vontade de Deus é que todos se salvem, de que todos venham ao arrependimento. Não é isso que ensina a Escritura. E isso nós não entendemos a mente do Senhor. Não é a vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Que é a mesma palavra que Jesus usa falando da Santa Ceia, no momento da Páscoa. Ele diz assim: este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de vós. Em favor de vós. Quem são estes? Eu não sei. Você não sabe. Deus conhece os que lhe pertencem. Nós fazemos parte dessa história pela graça do Senhor. Se você tem dúvida na sua salvação, se você não sente no seu coração que você é salvo, tem dúvidas, então você precisa, de fato, buscar o Senhor em oração. Por uma razão, a Escritura diz que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é a arrogância do crente, deste pequenino, dizer, eu sei que sou salvo. Não é arrogância, é convicção do Espírito. O apóstolo Paulo, que foi um perseguidor da igreja, tremendo, maltratou, perseguiu, mandou matar os crentes, teve uma experiência com Cristo, e conquanto a sua consciência ainda estivesse em processo de libertação, mas ele disse assim, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o dia final. E ele disse mais, para os que se perdem, essa palavra parece loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Que o Senhor abençoe a minha vida e a sua nesta manhã, em nome de Jesus.